Uma vez nós estarmos na presença do Senhor, nós podemos estar na casa de Deus, glória a Deus, aleluia, e falar o quanto Deus ele é bom, né? Ele é bom em nossas vidas, glória a Deus, aleluia. Deus maravilhoso, Deus fiel. Está frio, né, irmãos? Mas nós estamos aqui, né? Para podermos estar glorificando o nome do Senhor, podemos estar agradecendo a Deus e falar o quanto Ele é bom, né? O quanto Ele é bom em nossas vidas. Glórias, glórias, aleluias. Santo, santo é o nome do Senhor. Aleluias. Deus maravilhoso, Deus fiel. Toda honra e toda glória a Ti, meu Pai. Vamos estar lendo em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso, Deus fiel. Tiago, a partir do capítulo 1, versículo 2. Glórias, glórias, aleluia. Segura aí, senão vai virar. Segura bem, senão vai virar o negócio. Voltando à gravação. Aconteceu um erro. Tiago, então, estamos... Glórias, aleluia. Vamos estar lendo em Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 2. Glória a Deus, aleluia. Que diz: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes imprópera, e se-lhes a concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que a dúvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, porém de ânimo dobre, inconstantemente em todos os seus caminhos. O irmão, porém, de condição humilde, glorie na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver cobiçado, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do dia das luzes, e quem não poder existir variação ou sombra de mudança, pois segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-os de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a
a qual é poderosa para salvar a sua alma. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganado, o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardai-os incontaminado do mundo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Aqui fala das provações, né, irmãos? Na epístola de Tiago, que foi escrita a todos os cristãos de todo o seu tempo, e de trata de assuntos práticos da vida cristã. O autor fala da pobreza, ele fala da riqueza, ele fala das tentações, glória a Deus, aleluias, do preconceito, o falar e o agir, o criticar, o orgulho. Ele fala da humildade, ele fala da paciência, ele fala da oração e da fé. Glória a Deus, aleluias. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim como também a fé sem obras, ela é morta. A verdadeira fé cristã se manifesta em ações cristãs. Glória a Deus, aleluias. Aqui fala, né, irmão, das provações, né, que nós passamos no nosso dia a dia. E nessas aprovações, irmãos, é para quê? Para provar a nossa fé. O que realmente nós vamos fazer, né, naqueles tempos de aflições, naqueles tempos que nós falamos assim: Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Jesus, aleluia. Pai, como está difícil o meu dia a dia. Pai, por que eu tenho que passar por essas provações? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós perguntamos para Deus, né? Por que, Pai? Por que eu tenho que passar por esse processo tão difícil na minha vida? A dor está difícil, Pai. Quantas noites nós choramos? Quantas madrugadas nós acordamos e vamos ali clamar o nome do Senhor? Porque a dor está difícil. Quantas e quantas vezes, né, irmãos? Às vezes a gente até fala para Deus: Pai, eu não estou aguentando essa dor. Eu não estou aguentando mais essas provas, meu Pai. Está doendo. Quantas e quantas vezes. E nós perguntamos o porquê das provações. Só que as provações, irmãos, é para provar a nossa verdadeira fé com Deus. Glória a Deus, Senhor, aleluia. As provações, ela está nos preparando a cada dia para estarmos mais próximos da presença do Senhor. As provações é para nós estarmos mais buscando a Deus verdadeiramente, irmãos. Porque é nas provas que nós realmente buscamos ao nosso Deus. É verdade, gente. Aquele que é verdadeiro com Deus, ele busca, irmãos. Ele ajoelha. Ele pede misericórdia para Deus. Ele pede sabedoria para o Senhor. Glória a Deus, aleluias. E o segredo de tudo, irmãos, é a oração. O segredo de tudo, irmãos, é ter intimidade com Deus. Glória a Deus, aleluias. Confiar em Deus nas suas orações. E aquilo que você estiver pedindo em oração, irmãos, confia. Confia que Deus vai mudar o teu cativeiro. Confia que Deus vai mudar a sua situação. Confia que Deus vai te dar a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias.
Irmãos, alegra-te na hora das provações. Confia em Deus até o final. Confia, irmãos. Porque aquele que realmente confiar em Deus, sabendo que Deus está ali com você, cuidando, te abençoando, te protegendo, confia, irmãos, que você vai chegar até o final e vai ter a vitória em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E o que devemos fazer? Alegra-te nas provações. Persevera até o fim, irmãos, nas provações. Glória a Deus, aleluias. Confia até o final, para que Deus possa estar dando a vitória para cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Leia, ouça e pratique a palavra de Deus. Glória a Deus. E sirva ao Senhor da maneira correta, do jeito que Deus quer e não do jeito que nós queremos, irmãos. Glória a Deus. Muitas das vezes nós somos desobedientes. Isso só atrasa nossas vidas, irmãos, espiritual com Deus. Verdade, Jesus. Então peça para o Senhor sabedoria. Pai, eu preciso que a cada dia mais eu diminua, Deus, eu diminua. Mas o Senhor cresça grandemente na minha vida. Glória a Me dê Deus, sabedoria. Senhor, Me derrama a tua unção. Me derrama o teu poder. Louvado seja o seu nome. Eu quero cada vez mais servir ao Senhor, meu Deus, meu Pai. É isso, irmãos, que Deus quer escutar de nós nas nossas orações. Que nós possamos servir mais ao nosso Deus, ao nosso Pai. Glória a Deus, aleluias. Que o Senhor nos dê mais ânimo para suportar as provações, para suportar as provas. Glória a Deus, aleluias. Vamos ser pacientes, né, irmãos? Porque é um processo difícil, né, em nossas vidas. Às vezes a gente pergunta até para Deus, né? Pai, parece que a prova nunca vai acabar, né? Muitas das vezes a gente questiona Deus, né? Parece que nunca vai acabar. Parece que vai afunilando mais e mais ainda. Mas o que Deus quer de nós, irmãos? Se humilhe mais aos pés de Deus. Se entregue mais para Deus. É isso que Deus quer de cada um de nós. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Porque, irmãos, concordam comigo que se tudo estiver mil maravilhas todos os dias, você acha que alguém vai se humilhar aos pés do Senhor? Você acha que se tiver tudo mil maravilhas, alguém vai buscar a Deus nas madrugadas? Se estiver tudo bem, você acha que alguém vai no monte buscar a Deus? Você acha que alguém vai querer orar para Deus? Não, irmãos. Se estiver tudo bem, tudo maravilhoso, sabe qual que é a verdade? As pessoas vão deixar de buscar a Deus. Vai querer curtir a vida, curtir o mundo. E muitos não vão querer nem estar na presença do Senhor, nem estar na casa de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. Porque muitas das vezes a gente até pergunta para Deus: Pai, por que parece que quanto mais a gente quer estar com Deus, estar na presença de Deus, tudo se torna mais difícil? Né? A gente pergunta para Deus, né? Por que a gente está aqui dentro, somos em poucas pessoas, mas está tudo tão difícil? Cada dia que se passa parece que está mais e mais difícil. Deus fala: estou te dando a vitória, estou te dando suas bênçãos. E a gente até questiona, por mais que a gente nem poderia estar questionando, né? Mas no nosso íntimo, nas nossas orações, a gente pergunta: Pai, cadê as bênçãos? Cadê, Pai? Parece que tudo está se tornando mais e mais difícil. Eu sei que a gente não pode perguntar, né? A gente não pode ficar questionando a Deus. Mas no nosso íntimo a gente pergunta, né? Por que, Pai? Por que parece que a prova nunca vai acabar? Mas o que Deus quer de nós, irmãos? Obediência. Que a gente se derrame mais e mais aos pés de Deus. Se entregue mais e mais para Deus. Isso que o Senhor quer de cada um de nós. Glória a Deus, aleluias. E bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque Deus, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da
aos que o verdadeiramente amam ao Senhor. E é isso, irmãos. Por isso que a gente para e pensa, como vale a pena servir a Deus, né? Porque é isso que nós estamos esperando, né? Depois de ter sido aprovado, receber a coroa da vida. Porque a gente não tem que pensar, irmão, só nas coisas daqui deste mundo. Deus está preparando cada um de nós para recebermos o melhor, que é a salvação. Está ali junto do Pai. Essa sim é uma prova que nós queremos sim passar, né? Para ser aprovados, estar ali na presença do Senhor, estar ali com Deus verdadeiramente. E ali sim, não vai existir mais provas, tentações, dificuldades, dores. Acabou, irmãos. A partir do momento que nós estivermos ali com o nosso Deus e com o nosso Pai. Mas para isso, vamos ter que sofrer aqui, né? Já estamos sofrendo, né? Essa é a verdade. Mas a verdade também, irmãos, que Deus, Ele quer cada vez mais de nós. Ele quer, irmãos. Por mais que a gente fale assim, Pai, eu sei que eu estou dando pouco para Ti, mas eu sei que Ele quer mais. Ele quer mais, cada vez mais de cada um de nós, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Ele quer mais amor de nós para Ele. Glória a Deus, aleluia. Ele quer, irmãos, que nos entreguemos mais, confiamos mais no Senhor a cada dia. Glória a Deus, aleluias. Porque o Senhor, Ele tem muitas bênçãos, muitas vitórias para dar para cada um de nós. Mas para isso, irmãos, desça cada vez mais. Para que o Senhor possa se exaltar cada vez mais nas nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Vamos tomar cuidado, irmãos, com a desobediência. Tomar cuidado com os pecados. Glória a Deus, aleluias. Porque isso só atrasa nossas vidas, irmãos. Só atrasa. E vamos estar praticando mais e mais a palavra do Senhor, irmãos. Pratique. Porque falar aqui, né? Glória a Deus, aleluia. Que nós, tornarmos, pois, praticantes da palavra do Senhor. E não somente ouvintes. E é isso que o Senhor quer, irmãos. Não adianta a gente ficar aqui todos os cultos escutando a palavra de Deus, falando que Deus é bom, falando que Deus quer cada um de nós. Não adianta só escutar. Chegar lá fora, a gente faz totalmente errado, totalmente ao contrário. Não, irmãos. Deus está falando, pratique a minha palavra. Faça o meu querer, faça a minha vontade. Glória a Deus, aleluia. É isso que o Senhor quer de cada um de nós. Não sejamos somente ouvintes da palavra do Senhor, mas seja praticante da palavra. Assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para longe e se esquece de como era a sua aparência. Glória a Deus, aleluia. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, vamos tomar cuidado, né, com as nossas línguas, porque falamos, glória a Deus, aleluia. Porque a língua mentirosa, glória a Deus, aleluia. O Senhor, né, Ele não suporta isso nas nossas vidas, irmãos. Seja fiel ao Senhor. Fale o que Deus quer escutar. Fala, Senhor, eu te amo. Senhor, eu te quero cada vez mais, meu Pai. Vamos vigiar as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. E permaneça, irmãos. Permaneça cada vez mais na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada. Deus fiel, Deus maravilhoso. E aqui fala, né, irmãos? Obstáculos da adoração. Por pecados que rompem o nosso relacionamento com Deus. Verdade, né, irmãos? O pecado, ele nos separa da presença do Senhor. Então vigie, irmãos. Vamos vigiar para não estar caindo em tentações. Glória a Deus, aleluia. A desobediência à palavra é um obstáculo também, né, de nós estarmos na presença do Senhor, estarmos próximos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um grande obstáculo é a incredulidade e
acredite que Deus é na minha vida, que Deus é na vida de cada um de vocês. Glória a Deus, aleluias. Né? Quando nós estamos passando por provações, a gente até fala, né? A gente até pensa, será que o Senhor se esqueceu de mim? Mas não, irmãos. Não deixe essa dúvida vir no teu coração. Deus, Ele nunca se esquece de nós. Deus, Ele nunca abandona o seu verdadeiro filho, aquele que realmente se entrega a Ele. Glória a Deus, aleluias. Então nunca duvide, irmãos. Nunca duvide que Deus realmente é com cada um de nós. E aquilo que você estiver pedindo em oração, Deus está escutando. Deus, Ele vai fazer, Ele vai realizar os nossos desejos. Então nunca duvide, irmãos, o quanto Deus realmente Ele é em nossas vidas. E aqui fala também das doações, né, que são as ofertas, os dízimos. Glória a Deus, aleluia. Para nós não sermos mesquinhos a Deus. E é verdade, né, irmãos? Deus, Ele dá tanto para nós, tanto, que às vezes tem pessoas que na hora de dizimar, na hora de dar uma oferta para Deus, dá com tanta dó. Isso não é de Deus. Deus não aceita. A gente sabe disso, né, irmãos? Deus não aceita dízimo, né, com dó, ofertas com dó. Se for para dar assim, irmãos, não dê. Não dê. Porque é a mesma coisa de você não estar dando para Deus. Porque se Deus, Ele dá o melhor para nós, se nós temos o melhor alimento, o melhor lar, o melhor carro, tudo que nós temos, irmãos, vem de Deus, vem de Deus. Deus está dando para nós. Glória a Deus. Para e pensa, por que na hora de dizimar eu vou dar com dó? Por que na hora de dar uma oferta eu vou dar com dó? Deus não dá nada com dó para nós. Deus, Ele dá o melhor. Então você tem que dar com toda alegria para Deus. Senhor, na hora de orar, Pai, eu estou te dando o meu dízimo, o meu melhor a ti, com toda a minha alegria. Se eu pudesse, eu dava muito mais e mais. O Senhor sabe como é meu coração. E assim, irmãos, dê tudo para Deus, o seu melhor dízimo, a sua melhor oferta, a sua melhor oração, o seu melhor para Deus sempre, irmãos. Porque tenha certeza, Deus, Ele sempre dá o melhor para cada um de nós. Glória a Deus, aleluia. Deus, Ele é tão bom, irmãos, tão bom em nossas vidas. Ele vai permanecer sempre, sempre nas nossas vidas, para aquele que realmente falar, eu quero Deus verdadeiramente na minha vida, até o último dia da minha vida. Glória a Deus, aleluia. E é isso que nós temos que falar, né, irmãos? Eu vou morrer sim com Cristo na minha vida sempre. Sempre, sempre. Até meu último respirar. Deus vai estar comigo sempre. Em nome do Senhor Jesus. A gente vê, né, na Bíblia, né, quantas passagens falando, né, que até o final, muitos não negaram ao Senhor. A mesma coisa somos nós, irmãos. Não negue a Deus jamais nessa vida. Não troque Deus por riqueza nenhuma, por dinheiro nenhum, por nada nessa vida. A gente fica até triste, né? Muitas pessoas estavam na casa de Deus, receberam bênçãos financeiras, em vez de estar aqui agradecendo a Deus, falando, Deus, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor me abençoou, fazem o quê? Viram as suas costas, vão embora, está aí curtindo o mundão, viajando, comendo fora, indo ao shopping, e se esquecem de Deus. E é o que a gente acabou de falar aqui agora, né? O que adianta, irmãos, as pessoas querem o melhor aqui nessa terra e negar a Deus? Se Jesus voltar nesse exato momento, vai ficar aí. A riqueza vai ficar aí. Glória a Deus, aleluias. E ele perdeu o principal, que é a sua vida eterna. O principal a pessoa perdeu. E muitos, vou falar a verdade, viu, irmãos? Muitos não estão nem mais ligando para isso. Pelo que a gente está vendo aí fora, as pessoas não estão mais se importando, não, com a vida eterna. E o que é mais triste, irmãos, pessoas que estavam na casa de Deus e têm o conhecimento. É verdade, Jesus. Que se ficar no mundão, negar a Deus, vai perder o melhor, que é a salvação. Eu estava ali no Farol agora, né? Aí
tem sempre um senhor que sempre fala que quer limpar, né, o vidro. Sempre eu e a pastora Ruth, né, outro dia abordamos ele, né. Aí ele falou que ele era da igreja, era pastor, e infelizmente acabou se desviando, é morador de rua, caiu nas drogas. E eu outro dia nós estávamos dando conselho, a gente sempre para, a gente dá conselho para ele, né. E hoje eu estava lá, eu falei, e aí, varão, quando você vai voltar para os caminhos de Deus? Eu falei, é o que eu mais quero, é estar na casa do Senhor. Mas ele falou uma coisa interessante hoje. Ele falou assim, mas eu não quero morrer sem estar na presença de Deus. Eu achei tão lindo quando ele falou isso. Eu não quero morrer sem estar na presença do Senhor. Porque eu sei que se eu não estiver, não entregar minha vida verdadeiramente a Deus, eu sei para onde eu vou de verdade. Eu achei aquilo lá tão lindo, sabe? Por quê? Ele é um conhecedor da palavra de Deus. Ele sabe que ele está errado ainda, está na rua, não se entregou a Deus de verdade. Mas ele falou, eu quero sim voltar, estar na presença do Senhor. Aí eu falei, varão, que dê tempo sim, em nome do Senhor Jesus. Volte enquanto dá tempo. Porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento. Então assim, irmãos, não adianta as pessoas falarem assim, eu vou voltar. E fica enrolando aí fora, enrolando. É verdade, Jesus. E está na palavra do Senhor, vinde a mim enquanto há tempo. E os dias estão se findando, irmãos, É verdade. A gente vê como passa o dia rápido, como passa o mês rápido. Nós já estamos na metade agora de maio, o mês que vem já é metade do ano, de novo, metade do ano. Parece que foi ontem, a gente estava dando, né? Feliz ano novo. Olha aí, irmãos, cada ano que passa é tudo mais rápido. Jesus está voltando de verdade, irmãos. E quando a gente fala isso, as pessoas dão risada, duvidam. Imagina, isso é coisa de crente. Esses crentes fanáticos, só sabem falar isso. Vai acabar o mundo, Jesus está voltando. Meu Deus, irmãos, é só você ler a palavra, né? É só as pessoas lerem a palavra e ver o que está acontecendo a qualquer momento. Você viu esses dias, mostrou uma reportagem, acho que foi só no Instagram e no Facebook, as nuvens, né, que estavam ali na praia. Aí as pessoas já estavam, meu Deus, o mundo vai acabar. Você vê, as pessoas duvidam que Jesus está voltando, mas quando vê essas cenas assim, fala, ai meu Deus, o mundo está acabando, já era. Tá vendo como as pessoas têm medo? As pessoas têm medo, fala, o mundo está acabando, olha as nuvens ali se enchendo ali, sabe? E assim, tem dia que escurece, igual ano passado, vários dias se escureceram, até eu falei assim, Senhor, Jesus está voltando, olha tudo escuro aqui, olha a tempestade. E é assim, irmãos, a qualquer momento. E a gente fala que a gente está preparado, mas a gente não está preparado. Não está, irmãos. Eu mesmo, quando eu vejo assim, eu falo, ai Senhor, em nome de Jesus, eu começo a ficar orando ali. Senhor, toma conta da minha vida, da minha família, do meu lar. Bate aquele, né? Aquele medo na hora. Por mais que a gente fala, Senhor, eu quero estar preparado, mas é tão difícil, né? É difícil, né? Mas a verdade é que nós temos que estar preparados, né? Temos que estar. E às vezes eu penso, o Senhor dá uns medinhos assim pra gente já ir se acostumando, né? Que na hora que vir de verdade vai ser frustrante para todos, né? Para todos, não vai ser fácil. Mas o importante, irmãos, que vamos estar praticando a palavra de Deus. Glória a Deus, aleluias. Vamos estar na presença do Senhor, porque as provas são para isso, para nós estarmos mais perto da presença do Senhor. Por isso que nós somos provados. Se a gente vê, a gente é provado todos os dias. Todos os dias a gente é provado. E quanto mais, pode perceber, irmãos, quanto mais você se entregar a Deus, mais provado nós somos. E é assim que tem que ser, irmãos. Vamos se achegar mais a Deus, se entregar mais a Deus. Porque nós só temos a ganhar com Deus. Quanto mais próximos nós estivermos de Deus, mais e mais quem vai ganhar somos nós mesmos. Amém, igreja? Amém. Essa palavra que o Senhor me deu em casa. Então vamos estar, né, praticando mais e mais a palavra do Senhor. E sabendo que nas provas Deus está mais
mais em cada um de nós. Amém? Glória a Deus, aleluia. Ju, vem explicar. Quer explicar de novo da